Pessoal, segue aí mais uma mini aula de Direito Constitucional, controle de constitucionalidade. Já eu tenho uma dificuldade para entender quando que eu vou utilizar recepção, revogação, quando que eu vou utilizar inconstitucionalidade. Para que a gente consiga identificar com segurança quando que é uma, quando que é outra, você precisa levar em consideração o seguinte ponto de partida. A análise de constitucionalidade, isto é, a verificação se uma determinada norma vale ou não em face da Constituição, é sempre uma verificação que se dá a partir de dois planos, de dois elementos. Uma norma impugnada. O que é a norma impugnada? É aquela norma que eu aponto como sendo possivelmente violadora da Constituição, ou aquela norma cuja compatibilidade eu quero que seja declarada pelo Poder Judiciário. Então, existe uma norma impugnada. Só que, toda vez que eu me valho de uma norma impugnada, eu faço uma comparação entre ela e uma norma parâmetro. Então, uma norma impugnada em face de uma norma parâmetro. O que é a norma parâmetro, Jean? Em regra, nós vamos dizer que é aquela norma que está inserida no corpo da Constituição. Nem sempre é a norma que lá está inserida, porque o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, adota a perspectiva, a tese, do chamado bloco de constitucionalidade, a entender que não apenas as normas que constam formalmente da Constituição, mas os princípios que ali decorram, os tratados internacionais aprovados sob a forma, o status de emenda à Constituição, compõem o que se chama de bloco de constitucionalidade, e quaisquer dessas normas podem ser normas parâmetro. Pois bem, qual é o detalhe que você precisa estar atento? É que, para que eu trate de controle de constitucionalidade, para que o tema seja solucionado, para que essa verificação de validade seja solucionada a partir da ideia de constitucionalidade, a norma parâmetro, ela deve ser anterior à norma impugnada. Por que, Jean? Porque se a norma impugnada for anterior à norma parâmetro, é possível que exista uma incompatibilidade. Está correto. É possível que essa incompatibilidade seja combatida? Sim. Por controle difuso? Sem nenhum problema. Por controle abstrato? Também. É possível que eu maneje aí uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar essa norma anterior à norma parâmetro. Mas, cuidado, atenção, o resultado dessa análise jamais será inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma. O resultado desta análise será recepção, se a norma for compatível, ou revogação, se ela for incompatível. Já, mas o resultado não é o mesmo? Não, o resultado não é o mesmo porque se a questão se resolve por recepção ou revogação, não se aplica a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição. Já e se a norma parâmetro é anterior à norma impugnada? Se a norma parâmetro é anterior à norma impugnada, nós estamos diante de um controle de constitucionalidade. Posso utilizar o controle difuso? Posso. Posso utilizar o controle abstrato? Posso, por quaisquer das ações abstratas, a depender do caso concreto. O resultado será pela validade, constitucionalidade da norma, ou pela invalidade, inconstitucionalidade da norma. Mas aí, neste caso, se aplica a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição. Só retomando, uma norma impugnada para valer em face da Constituição a norma parâmetro. Se a norma impugnada é anterior à norma parâmetro, resolve-se a questão por recepção-revogação. Se a norma impugnada é posterior à norma parâmetro, a questão se resolve por controle de constitucionalidade, aplica-se a cláusula de reserva de plenário. Quer saber mais sobre controle de constitucionalidade? Acompanhe aqui comigo no meu Instagram os vídeos sobre esse tema. Forte abraço.